Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar aí literatura e realidade social. Bom, então nós vamos começar aí com a construção composicional, ou seja, como que é composta e como é construída, né, esse texto, as ideias do texto, o tema do texto. Então, a literatura ela cumpre uma função social de uma determinada época. Então, por exemplo, aí eu dei um exemplo aí do quinhentismo, que era uma literatura que tinha função informativa. Então, quando chegaram aqui os portugueses, né? Então eles escreveram cartas lá para Portugal, só que eram cartas com opiniões deles, com ideias do que eles pensavam do Brasil. Então, se tornou literatura, só que uma literatura mais informativa. Com o passar do tempo, o desenvolvimento econômico, as formas de governo, as guerras, a busca do conhecimento, então aparece uma nova visão aí para o papel aí da literatura. E qual que é? A literatura ela vai servir também como uma reflexão das relações sociais. Então, o autor ele não vai só informar, ele vai criar opinião, né? Mesmo sendo um texto que conta uma história, ele no fundo ele vai colocar frases que ele vai fazer o leitor pensar e vai influenciar a maneira de ele pensar. Por isso que é tão bom ler livros de literatura. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou ler porque é só uma historinha tal, mas dentro da história ele vai trazer várias reflexões, tá bom? Então, ela vai, por exemplo, né, quando chega na época do romantismo, que a gente já falou disso, ele vai surgir as relações existenciais. O homem vai pensar nele como ser humano, né? Ele vai pensar no amor, nos sentimentos dele, nas emoções dele, ele vai trabalhar isso. E depois, no realismo, ele vai trabalhar mais a sociedade. Então, como ele enxerga o outro, as relações sociais. Então, aí é claro que a gente já passou por guerras, e como eu falei aí, por formas de governo, e o ser humano às vezes não está satisfeito. Então, ele faz uma crítica, ele coloca isso para que aquele que lê também participe dessa ideia, dessa crítica. Hoje a gente tem as redes sociais, você tem o YouTube, né, que você vai assistindo aí, seguindo um canal, que ele vai expondo as ideias dele. Naquele tempo eles faziam isso com livros, mas isso a gente ainda faz, né? Eles ainda têm autores escrevendo dessa forma. Então, o texto ele não pode não trazer a veracidade, mas ele traz a verossimilhança. Qual a diferença desses dois? Veracidade é a verdade, então são fatos mesmo. Eu vejo uma notícia, eu tenho a veracidade dos fatos. E quando eu produzo algo que é parecido com a verdade, por exemplo, se eu faço um texto, por exemplo, que nem o filme do Titanic, eu sempre dou esse exemplo porque foi algo que aconteceu, né? Então você tem um filme que você assiste e fala assim, então aconteceu tudo isso. Não, alguns personagens ali, algumas histórias não eram verdadeiras, mas eles tinham o papel da verossimilhança. Então é tão parecido que quem assiste ou quem lê um livro vai falar, pode ser que essa história foi verdade mesmo, né? Então é uma comparação com a realidade. Você conta uma história que não é verdadeira, mas ela é muito parecida porque ela está dentro daqueles fatos ocorridos naquela época, e aí você fala, pode ser que seja verdade, não é? E isso é bom porque o leitor ele precisa dessa parecido com a nossa, algo parecido com a nossa realidade para que a gente assimile. Por exemplo, às vezes você está vendo um filme de vampiro, aí acontece um negócio e fala, mas isso não é verdade. Como que ele fez isso? Né? Se ele é um vampiro, então você já associa. Claro, um filme de vampiro, não, os vampiros não existem, então, mas tem que ter uma lógica, sabe? Mesmo dentro de um filme que tenha ficção, tem que ter uma lógica para que você fale assim, então ele faz por isso, né? Então a lógica tem que existir. Por isso é tão importante aí a verossimilhança. Bom, então, com essa verossimilhança, você acaba refletindo, poxa, olha, aquele personagem viveu isso daí. E olha, pensando bem, o autor tem razão quando ele comenta sobre isso, isso e isso. Então você vai refletindo aí, se tornando um leitor, né, como um agente crítico e de mudança.
Então a literatura não é intencionalmente uma formadora de opinião, mas ela contribui para o engajamento social. Então, eu coloquei aqui também estilo do gênero, né? Que a gente pode chamar aí de estilo de época. Quando a gente fala de escolas literárias, na verdade, escola literária é um estilo de época, ou seja, é a maneira de ver e de expressar o mundo refletindo as características próprias de uma época histórica. Então, a escola literária, ela, por exemplo, no Barroco você tem lá a religiosidade, né? Então, aí depois você tem lá no humanismo o homem querendo fazer uma mudança, uma passagem, né, para o Renascimento, para o classicismo. Então, tudo isso, tudo que eles viviam na época, com as descobertas e com as mudanças econômicas, sociais das pessoas, elas iam pensando diferente e iam agindo diferente também. Então você tem durante um processo onde as pessoas elas começam a mudar os pensamentos, tá? Então isso se chama estilo de época e o que eu sempre falo para vocês, classifico aí como isso, né? Então há uma mudança de um estilo de um para outro, né? Mesmo assim, cada escola literária traz uma realidade social. Então, a gente observa aí, né, que os temas da literatura, né, no romantismo, ele tem uma reflexão crítica em relação à realidade social, mas que ela só ficou mais intensa com o realismo, que no realismo ela foi mais agressiva. Então você vê quando, por exemplo, você vê numa história lá do romantismo, por exemplo, você vai ver alguns aspectos sociais, a gente vai falar um pouco abaixo aí, né? Então, por exemplo, no romantismo tem o livro da Escrava Isaura, que ela já falava de temas abolicionistas, mas ela tinha um foco dentro do realismo. Então, o romantismo ele já propunha uma reflexão crítica, mas ela foi intensificada aí com o realismo, tá? Ela amplificou aí, o realismo amplificou. Então, vamos ver aqui como os exemplos, né? Então, a Escrava Isaura. Então, no romantismo, a obra Escrava Isaura aí de Bernardo de Guimarães, ela deu voz à causa abolicionista, né? E além de tratar outro tema importante como a miscigenação racial na sociedade senhorial, né? O que acontecia? A mistura, né, do escravo com o senhor. Então, isso acontecia muito. E ele meio que colocou isso à tona, né? Mas o autor, ele não narra as características psicológicas e culturais dos escravos, talvez porque ele mesmo não enxergasse isso com a divisão cultural que tinha na época, e talvez ele não conseguisse enxergar isso, né? Mas ele já tinha uma ideia abolicionista e ele comparava os negros com os brancos. Então, por exemplo, quem já assistiu a novela aí, Escrava Isaura, ele transforma a Isaura, que aliás ela era mulata e não branca do jeito que eles mostram em alguns das versões que eles colocam. Então era uma escrava que ela tinha sentimentos. Então quer dizer, poxa vida, então se é negro mas também tem sentimento. Era isso que ele queria mostrar, que eles também tinham sentimentos. Ele não visualizava muito o que ele pensava, os pensamentos dele, a cultura dele, como ele podia ser uma pessoa inteligente, mas ele já mostrava que eles também tinham a capacidade de amar. Nossa, que absurdo, né? Hoje a gente pensa assim, que absurdo ter que mostrar isso para um leitor, mas era uma realidade da época, infelizmente. E ele usava a dor aí dos cativos, né, como apelo para a causa abolicionista. É claro que se você for como eu falo, hoje a gente já tem uma outra visão de mundo e a gente acharia até um pouco preconceituoso esse livro, né? E ele era baseado aí nos valores existencialistas da época. Como eu falei, o estilo dele era mais puxado para o romance mesmo, né? Valores de amor, de sentimento de pena, né? E aí, olha, tá vendo? Esse já é
foi uma das versões que a Isaura era parecida com o que se fala no livro, tá? E aqui, né, a literatura e a realidade, nós vamos agora, social, nós vamos falar do mulato. Então, vamos fazer uma comparação da escravizaura com o mulato, que o mulato já é obra do realismo. Eu, particularmente, não gosto dessa obra. Ela é cheia de estereótipos, né? Então, porque se você é desse jeito, então você é assim, né? Violência e injustiça. Injustiça do começo ao fim. Então, assim, eu não gostei realmente desse livro, mas para quem quiser ler, ele é carregado aí de ideias da época, né? As ideias tanto dos escravos quanto dos senhores, né? E o mulato, que é o chamado Raimundo, né? Ele era rico, ele era filho de um senhor, né? De escravos. E ele sofria preconceito, ele não conseguiu casar aí com a prima, que era branca. Então, você vai ver aí muita injustiça e no final, o final não é bom, não é feliz, né? Só dando uma de spoiler aí, mas ele foi baseado em valores sociais, ele querendo de uma forma agressiva falar contra os preconceitos da época. Não sei dizer se isso foi bom ou ruim, mas para quem quiser ler é um livro interessante, tá bom? Então aqui, olha, tem o exemplo aqui, ó, né, do livro. E qual vai ser a atividade? Vocês vão pesquisar sobre o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele também vai tratar da realidade social da época, só que ele vai tratar de assuntos parecidos com a nossa realidade atual, tá? Um deles aí, né, eu não vou citar porque senão vocês vão falar, né, mas ele fala do patriotismo, que eu vou citar aqui. Então ele é um patriota que porque quer mudar o Brasil, ele quer fazer várias coisas, ele quer trocar a língua pela Tupi-Guarani, porque ele acha que os brasileiros reais eram os índios. Mas ele tem muitas coisas importantes dentro do livro. Ele parecia um cara muito louco mesmo, mas ele tinha ideias muito importantes e tem alguns outros temas que falam aí muito da nossa realidade atual. Então, leiam o filme ou assistam leiam o livro ou assistam ao filme, tá? Que eu coloquei aqui. Você pode ver lá no blog, clicar aí, que é o Policarpo Quaresma aí, né? Que é o filme. Você pode assistir o filme, que é mais rápido, né? Ler o livro ou ler um resumo, mas eu preferiria que vocês lessem o livro ou assistissem aí ao vídeo, tá bom? E aí vocês vão ter uma ideia de quais coisas se parecem muito com a nossa realidade, tá certo? Então é só isso mesmo essa semana. Vocês só vão comentar o que vocês viram que parece ainda com a nossa realidade aí, esse livro, apesar de ser um livro antigo. E esse já vale para o quarto bimestre, essa atividade vale para o quarto bimestre. Quem não fez atividades nenhuma ainda, nenhuma atividade aí do terceiro bimestre, por favor, faça, que ainda dá tempo até o dia 30. Então, tenha uma boa semana e até mais, pessoal.